Vale dos Sonhos, aqui a vida continua. Leonardo Mamed pelo espírito Ana Lúcia. Amor e Equilíbrio Audiobook. Primeira parte. Sinopse. Tamara, uma menina que sempre havia gostado de se imaginar em meio a contos fantásticos, visitava o Vale dos Sonhos sempre que podia. Às vezes, ao dormir, combinava com Amanda, sua melhor amiga, um encontro nesse vale, que podia também ser assustador, pois era habitado por criaturas que Tamara chamava de Cérferos. Com o passar do tempo, o destino de Tamara, Felipe, seu grande amigo, Amanda, Fabrício, irmão de Tamara, além de outros jovens, se entrecruzaria em um momento decisivo para todos eles. Seria uma belíssima oportunidade para a compreensão de que o mundo dos sonhos apenas descortina, à medida que nos desvencilhamos das barreiras físicas, a vida como algo muito maior. Curta, compartilhe, segue o canal, ative o sininho para não perder nenhum capítulo, assista os vídeos e os anúncios e comenta bastante para que o YouTube continue me divulgando para outros ouvintes. Bom livro! Quando me vir de olhos fechados e pensar que eu não irei retornar, quando não ouvir o som da minha voz dizendo o que sinto quando está ao meu lado, ou quando não conseguir ver o meu sorriso e descobrir como fico feliz quando você está comigo. Acredite, eu ainda estou aqui. Leonardo Mamed pelo espírito Ana Lúcia. Prólogo. Já havia anoitecido e chovia muito naquele momento. Como tinha pouca experiência ao volante, não gostava de dirigir nem com chuva, nem à noite. Porém, naquele dia foi diferente, pois tudo o que mais queria era sair o mais rápido possível daquele evento em que estava. E, apesar de estar com o coração partido e sentindo-se humilhado, estava triste porque tudo o que menos desejava era sentir ter estragado o momento tão especial daquela pessoa que amava demais e havia feito questão de ir com ele. Ainda que houvesse tentado convencê-la a ficar, ela fizera questão de acompanhá-lo. Contudo, sua acompanhante não era a única pessoa que decidira ir com eles. Rápido, andem depressa, tem gente presa nas ferragens, gritou aos bombeiros, apontando o carro acidentado, o homem que vinha logo atrás e presenciara todo o acidente. Preciso que apaguem logo aquele princípio de incêndio. Não podemos deixar que chegue até aqui, ordenou o comandante dos bombeiros. Tragam-me o alicate hidráulico, vamos ter de cortar esta porta, solicitou um dos bombeiros. Tentavam agir o mais rápido que podiam, a fim de resgatar os possíveis sobreviventes. Porém, aqueles que viam o estado em que ficara o carro, prensado entre o ônibus e o caminhão, imaginavam que dificilmente alguém ainda pudesse sair vivo daquele trágico e infeliz acidente. Era um sábado bastante chuvoso no início da primavera de 2003, e o trecho da rodovia BR-116 em que os ocupantes do Fiat Palio se encontravam naquela noite, retornando da cidade de São José dos Campos em direção a São Paulo, estava sob densa neblina. Alguns poucos minutos após o fatídico acidente, as primeiras equipes de paramédicos chegaram ao local. A tensão era muito grande devido ao estado em que se encontrava o veículo. Todo cuidado era necessário para tentar resgatar os passageiros com vida e não feri-los ainda mais. Enquanto isso, o motorista do ônibus, seus passageiros e o motorista do caminhão eram também atendidos pelos paramédicos. Ninguém havia se ferido com gravidade. Estavam apenas muito assustados, principalmente o rapaz que conduzia o caminhão, que tivera o joelho e a perna esquerda machucados na batida. Foi tudo tão rápido. Eu freei, tentando reduzir a velocidade por causa da chuva e da baixa visibilidade, e, quando percebi, vi os veículos parados logo à minha frente, tentou-se explicar o motorista do caminhão, que vinha atrás. Ainda atordoado pela pancada, o rapaz, que se apresentou com o nome de Rogério Linhares, possuía 30 e poucos anos de idade, tinha a pele parda e os cabelos negros. Ele explicou que realizava aquele trajeto pelo menos 2 vezes na semana para uma transportadora de produtos eletrônicos situada na região de São José dos Campos. Já o motorista do ônibus, Antenor Pascoal, era um senhor de meia idade, pele clara, baixa estatura e já contava com muitos cabelos brancos. Trabalhando como motorista de um ônibus fretado havia mais de 20 anos, estava bastante acostumado a realizar aquele trajeto todos os dias.
No veículo estavam com ele 9 ocupantes que trabalhavam em uma fábrica de peças nas cidades de Jacareí e São José dos Campos, dirigindo-se naquele momento para suas casas em São Paulo. No momento do acidente, quase todos dormiam e, como se encontravam do meio para a frente do veículo, só acordaram bastante assustados quando sentiram um forte impacto na parte traseira do ônibus. Eu sinceramente não sei explicar com exatidão o que houve, respondeu o motorista do ônibus, enquanto recebia os primeiros cuidados dos paramédicos. Logo vieram as constatações das equipes de socorro em relação às primeiras vítimas do veículo. Após muita dificuldade para conseguirem acessá-lo e permitir que os paramédicos chegassem aos ocupantes, a opinião dos profissionais não era nada animadora, pois os sinais vitais indicavam que talvez um dos ocupantes infelizmente não houvesse sobrevivido. A paramédica Larissa Cardoso estava em seu primeiro mês como auxiliar nas equipes de resgate e aquela era a primeira vez que se deparava com um falecimento em atendimento, por isso não conteve as lágrimas diante daquela triste cena. Logo lembrou-se da própria família e pensou no quanto sofreria caso tivesse de atender a um dos seus. Mesmo sendo aquela uma situação corriqueira em sua profissão, ver a morte tão de perto, ainda mais de alguém tão jovem, não era algo simples de se encarar. Somente por meio da fé e de sua convicção na vida após a morte é que conseguiria se manter firme e não desabar em choro enquanto esperava os bombeiros acessarem o outro lado do veículo, para poder então ver o real estado das outras vítimas. Com a rodovia fechada, logo começou a se formar uma longa fila de veículos, e em um destes se encontrava uma pessoa que era muito próxima a uma das vítimas. Parada em um dos carros na rodovia devido ao acidente, não muito distante dali, ela havia decidido ir embora do evento assim que soubera que seu grande amigo tinha saído sem lhe dizer nada. De imediato, passara a sentir algo muito estranho, uma profunda tristeza, como se alguma coisa muito ruim fosse acontecer. Trazia em seu coração uma forte amargura e um grande aperto no peito que a incomodavam profundamente. Era uma sensação de angústia avassaladora que a fez começar a chorar copiosamente. E assim, sentindo que algo ruim estava acontecendo, abriu a porta do carro e saiu em disparada. Mais alguns instantes se passaram até que os paramédicos conseguissem enfim acessar o outro lado do veículo, também completamente destruído na batida e onde o corpo de uma das vítimas fora encontrado preso às ferragens sob a traseira do ônibus. Foram momentos de grande tensão enquanto a equipe médica rapidamente tentava verificar os sinais vitais e conseguir resgatar algum dos ocupantes ainda com vida. Capítulo 1. Quando Tamara Vieira mudou-se com sua família do interior do estado de São Paulo para um bairro da zona sul da capital, no final do outono do ano de 1997 e a poucos meses de completar 9 anos de idade, praticamente sua única amizade era a de seu irmão Fabrício, que, mesmo naquele momento tendo quase o dobro da idade da irmã, 15 anos, era muito apegado a ela. Naquela época, ambos não se desgrudavam nem por um único instante. Tamara via em Fabrício um irmão dedicado e obediente aos pais, além de um grande protetor. Fabrício enxergava a irmã como uma menina meiga, inocente, muito sonhadora e que adorava imaginar-se vivendo em um mundo de faz de conta. Assim como ocorre entre a maioria dos irmãos, às vezes havia algumas discussões entre eles quando, por exemplo, um queria algo e o outro também, ou então um fazia uma coisa e o outro não concordava. Contudo, no fim das contas, sempre acabavam fazendo as pazes e percebendo o quanto se gostavam. Deixar para trás a antiga cidade e a vida a que estavam acostumados não foi nada fácil. Levou certo tempo até que Tamara se acostumasse com o novo cotidiano e a possibilidade de fazer outras amizades. E uma dessas primeiras amizades se deu justamente no edifício onde ela morava. Lá havia algumas crianças com idade próxima à sua, e foi uma delas, Felipe, que acabou se aproximando da menina. Filho mais novo de sua família, Felipe Almeida era somente um ano mais velho que Tamara. Eles acabaram se conhecendo ao acaso, quando o menino descia as escadas do edifício onde ambos moravam. Assim como Tamara, Felipe também acabava quase sempre tendo de brincar sozinho devido à diferença de idade entre ele e suas duas irmãs, que eram bem mais velhas. Logo que se conheceram, Tamara e Felipe já haviam simpatizado um com o outro devido a um costume,
comum entre crianças, que ambos possuíam. Não importava quais fossem o dia e a ocasião, gostavam de usar quase sempre as mesmas peças de vestimenta, aquelas que mais apreciavam. Enquanto Tamara usava frequentemente um vestido todo bordado, que fora feito por sua falecida avó, Felipe também não tirava um par de botas que havia ganhado do pai, antes de este se separar da mãe um ano atrás. Quando se conheceram, no início Tamara e Felipe trocavam apenas alguns olhares tímidos, e não tardou para que viessem então os primeiros sorrisos espontâneos. Cerca de algumas semanas após o primeiro olhar, estes enfim trocaram as primeiras palavras. Era fim de tarde e chovia muito na cidade quando Felipe encontrou Tamara, que chorava próximo a uma árvore. Ao aproximar-se, ele logo percebeu que ela chorava por causa de seu vestido, que havia se rasgado. Compreendendo a tristeza que a menina sentia por algo a que era tão apegada, ele, procurando de alguma forma consolá-la, decidiu mostrar-lhe suas botas para que ela visse que aquele presente, de que ele gostava muito, também estava danificado, pois ambas estavam furadas. Queria que ela visse que, mesmo as botas sendo para ele algo de tanto valor, não se importava de estarem furadas, pois o que realmente importava eram os sentimentos de carinho que tal objeto lhe trazia. A partir daquele dia, iniciou-se uma forte e verdadeira amizade entre os dois. Mamãe, será que hoje eu posso ir brincar na casa da Tamara? Pediu Felipe. Claro, mas será que os pais de sua amiguinha não se incomodam de você ficar indo lá? Tem gente que não gosta, filho. Acho que está na hora de eu conhecê-los. Os pais dela não se incomodam, mãe, eles já me disseram que gostam muito quando eu vou lá à casa deles. Mesmo assim, Fê, não é bom abusar, já chega às suas irmãs. Bem, hoje você pode ir, mas na semana que vem vou me programar e fazer-lhes uma visita, está bem? Já na casa de Tamara, Felipe dizia para a amiga que sua mãe gostaria de poder conhecer os pais dela. Tamara, minha mãe pretende vir aqui na semana que vem falar com seus pais. Sério, mas por quê? Quis saber a menina, preocupada. Ela acha que eles podem estar se incomodando de eu ficar vindo aqui. Mas meus pais não se incomodam, você sabe disso, Fê. Eles já disseram várias vezes que gostam muito de você. Sim, eu sei, mas você não conhece minha mãe, ela é toda preocupada com isso. Como ela sabe que minhas irmãs não saíam da casa das amigas, e a mãe dela sempre reclamava da bagunça, ela fica pensando que eu posso estar fazendo a mesma coisa. Tudo bem, eu digo para eles que sua mãe quer vir aqui para conhecê-los. Tendo se tornado grandes amigos, e sentindo-se como se fossem irmãos, Tamara e Felipe viam-se quase todos os finais de semana, e às vezes até durante a semana. Por ser nova na cidade e não conhecer nada nem ninguém, a garota sentia-se feliz e alegre ao lado do amigo, tanto que, por insistência de Felipe, acabou conseguindo entrar no mesmo colégio que ele. Apesar de estar um ano mais adiantado que a amiga, Felipe não via a hora de chegar o intervalo para que pudessem ficar juntos. No início, muitas foram as vezes que Felipe acabou deixando os amigos de lado só para poder ficar junto de sua querida e simpática amiga. Felipe, vem, vamos lá brincar, solicitou-lhe um colega de sala chamado Tiago. Não posso, pode ir você. Tenho que fazer umas coisas. Ah, vamos lá, poxa. O que você tem para fazer? Já sei, vai ficar hoje novamente com aquela sua amiga estranha. Estranho é você, Tiago. Já disse para não falar assim da Tamara. Como não? Nunca vi garota mais estranha que aquela. Fica lá sempre sozinha e sem ninguém. Você é o único que vejo conversar com ela. Qual o seu problema, hein? Deixe-me em paz, disse Felipe, empurrando o amigo e indo para junto de Tamara. Os anos foram passando, e com eles veio o início da adolescência. Felipe, já com 12 anos, acabou se mudando do edifício em que morava para outro a apenas alguns quarteirões de distância. Começou a deixar um pouco de lado os brinquedos e as brincadeiras de que tanto gostava quando estava com Tamara, e, como a maioria dos garotos de sua idade, acabou sentindo-se atraído pelo futebol. Em contrapartida, Tamara seguia sendo uma verdadeira sonhadora. Gostava de se imaginar em meio às mais diversas aventuras.
Não importava se era no intervalo das aulas ou às vezes até no meio delas, o que a menina queria era continuar fazendo aquilo de que tanto gostava, soltar a imaginação. Enquanto as crianças de sua idade começavam a deixar algumas brincadeiras de lado e a agir com um pouco mais de maturidade, Tamara seguia agindo como sempre havia gostado. Pensava no porquê de ter de crescer e começar a fazer coisas mais sérias, se era agindo daquele jeito que ela se sentia feliz. Porém, essas vontades de Tamara de agir feito uma menina bem mais nova acabaram provocando o afastamento de seu amigo Felipe, que, mesmo compreendendo e gostando da forma como a amiga agia, passava um pouco de vergonha quando estava ao seu lado. Vem, Fê, agora é a sua vez de ser a abelha e eu a borboleta, dizia Tamara, correndo pelo pátio do colégio e batendo os braços atrás do amigo. Muitas também foram as vezes em que os próprios amigos da sala de Felipe começaram a zombar dele por este não desgrudar da menina, chamada por todos do colégio de a sonhadora. No início, Felipe bem que tentou não se importar com o que diziam, pois ter a presença de Tamara ao seu lado, com aquele seu jeitinho simples e humilde, fazia com que se sentisse muito feliz. Mas, vendo que os amigos do colégio também estavam se afastando dele por causa daquela amizade, mesmo não gostando da ideia, acabou decidindo que na escola e enquanto estivesse na frente dos amigos procuraria evitar o contato com a amiga Tamara. Isso acabou sendo muito triste para a menina, pois ela não compreendia o verdadeiro motivo do afastamento do amigo, uma vez que ele era a única pessoa do colégio com quem ela fizera amizade até então. Tamara, hoje não vou poder ficar com você, tá bom? Vou jogar futebol com o pessoal, avisou Felipe. Puxa vida, hoje também, Felipe. Já faz mais de um mês que você só pensa em jogar futebol com eles e a gente nem brinca mais, disse Tamara, chateada. Lógico que não, foram só alguns dias, respondeu ele, sem jeito. Comece a prestar atenção, Felipe, e vai ver que isto está acontecendo quase todos os dias. O que foi? Eu fiz alguma coisa? Claro que não, é que eu gosto de futebol, e, se eu não jogar, o time não vai ficar completo, disse Felipe, tentando encontrar uma desculpa para se afastar da amiga. Os meses passaram e, quando Tamara também completou 12 anos, muitos acharam estranho ver aquela menina continuar agindo ainda como uma criança bem mais nova. Mas ela não era daquele jeito porque possuía alguma deficiência intelectual ou algo do tipo, e sim porque era daquela maneira que ela gostava de ser. Contudo, por acabar agindo um pouco diferente da maioria das crianças de sua idade, seus professores começaram a ficar preocupados. Para eles, agir e viver em um mundo de sonhos enquanto ela estivesse no intervalo das aulas não representava problema algum. Mas ficar sonhando acordada e durante a aula, isso sim já era algo que começava a preocupar, pois tal fato passou a prejudicá-la nos estudos. A menina, por estar quase sempre distraída e sonhando acordada, muitas vezes não prestava atenção às aulas e acabava indo mal nos trabalhos e nas provas. Tal fato fez com que a professora decidisse chamar seus pais no colégio e explicar-lhes o que estava acontecendo. Bom dia, senhores, eu os chamei aqui porque já faz algum tempo que tenho considerado estranho o comportamento da filha de vocês, iniciou a professora, dirigindo-se aos pais de Tamara. Tenho reparado que ela não tem se enturmado com as outras crianças, e quase sempre me dá a impressão de estar desatenta durante as aulas, como se sonhasse acordada. O pai de Tamara, o senhor Maurício Vieira, sempre procurara ser um homem muito responsável e nunca havia deixado faltar nada em seu lar, mesmo sem possuir condições financeiras tão promissoras. Trabalhava como um respeitado pedreiro no interior do estado de São Paulo e mudara-se com a família para a capital à procura de novas oportunidades de trabalho. Já a mãe de Tamara, a senhora Cecília Vieira, sempre fora esposa e mãe dedicada aos afazeres da casa. Nunca tinha necessitado trabalhar, pois, mesmo sendo eles uma família humilde, o marido sempre lhe dera condições para tal. Bem, nós compreendemos que Tamara é uma menina muito sonhadora, mas esse é o jeito dela, senhora, explicou sua mãe. A senhora pode ter certeza de que ela não age assim por desleixo, completou seu pai, o senhor Maurício Vieira. Sim, eu imagino.
Concordo que as crianças devem se expressar e fazer aquilo que gostam e as faz se sentirem bem. Mas tenho visto como o desempenho dela está caindo e sendo realmente prejudicado. Eu só os chamei aqui porque quero o melhor para Tamara, pois, do jeito que as coisas estão caminhando, não será difícil a filha de vocês acabar sendo reprovada, concluiu a professora. Muito chateados com o fraco desempenho que a filha vinha apresentando, os pais de Tamara, mesmo sabendo que ela sempre fora daquele jeito, uma menina sonhadora, decidiram chamar-lhe a atenção para que não acabasse sendo reprovada na escola. Triste, Tamara logo compreendeu o quanto suas aventuras imaginárias a estavam atrapalhando e prometeu-lhes que, enquanto estivesse na sala de aula, evitaria ao máximo ter qualquer tipo de distração, e que iria se esforçar para melhorar seu desempenho. A partir desse dia, as coisas no colégio começaram a mudar para Tamara, e não tardou para que seu rendimento melhorasse. Foi no mesmo período em que, devido ao afastamento do grande amigo Felipe, a menina acabou fazendo uma nova amizade. Conheceu uma garota chamada Amanda Salles, da mesma idade que ela e que havia acabado de ser transferida de outro colégio. Assim como Tamara, para sua surpresa, essa nova amiga também gostava muito de se imaginar em um mundo de faz de conta. E muitas foram as vezes em que elas combinavam de dormirem juntas, só para que pudessem ficar imaginando com o que queriam sonhar. Por morarem no mesmo quarteirão, quase sempre os pais de Amanda, o senhor Osvaldo Salles e a senhora Roseli Salles, deixavam-na dormir na casa da amiga. Ambas chegavam a ficar por horas e horas acordadas, simplesmente imaginando e combinando com o que iriam sonhar. Hoje eu quero ser a princesa e que você seja a bruxa má, disse Amanda. Tudo bem, mas, se eu fosse você, ficaria com medo, porque vou ser uma bruxa muito feia e malvada, brincou Tamara. Ah, não, assim você me assusta. Pode até ser um pouco feia, ter uma verruga no nariz, mas não muito malvada, né? Não, vou roubar todos os seus doces e comer tudo sozinha, falou Tamara, fazendo voz de bruxa. Geralmente, as meninas procuravam se imaginar juntas no mesmo sonho. Em um sonho no qual, por exemplo, enquanto uma faria o papel da mocinha, a outra seria a vilã, ou as duas seriam as mocinhas, tudo dependia do que haviam combinado antes de dormirem. As meninas gostavam tanto de se imaginar em um mundo de sonhos, que acabaram criando um lugar somente delas, um lugar onde tudo era possível. E gostaram tanto daquele lugar de sonhos que, um dia, decidiram dar-lhe um nome. Amanda possuía muitas ideias e nomes para dar ao lugar, mas, quando disse que precisavam de um nome para chamar aquele mundo imaginário, Tamara logo sugeriu um que, segundo ela, tinha tudo a ver com o que procuravam. Elas iriam chamá-lo de Vale dos Sonhos. Capítulo 2. O Vale dos Sonhos era, para Tamara e Amanda, um local mágico e sem limites para a imaginação. Quando elas o criaram, imaginaram um lugar onde tudo seria possível quando fossem dormir e pudessem sonhar. E, se desejassem estar em meio a alguma batalha ou aventura, os vilões não seriam criaturas horripilantes, nem mesmo fariam crueldades. Eles seriam apenas seres um pouco tristes e amargurados, mas que no fundo nunca haviam tido o desejo de praticar maldades com ninguém. Apenas buscavam ser amados e compreendidos. Tamara, você já pensou no que encontraremos hoje no Vale dos Sonhos? Perguntou sua amiga Amanda, toda empolgada. Bem, tem uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, que era poder ir até as nuvens e ver se elas realmente são iguais a algodão doce, disse ela, lambendo os beiços. Que ótima ideia! Eu também sempre tive essa curiosidade. Então hoje a gente podia fazer de conta que tinha uma montanha que ia até as nuvens, sugeriu Amanda. Mas será que não vai ser muito cansativo? Que tal se, em vez de ter de subir andando, a gente imaginasse que nessa montanha tinha um rio que iria até o topo e que a água levasse a gente até lá em cima? Sugeriu Tamara. Isso mesmo, e, ao invés de a água descer, nesta montanha ela vai subir e levar a gente em um barco até o topo, pertinho das nuvens. Gostei, mas e se em vez de ser um barco fosse uma tartaruga gigante que levasse a gente nas costas dela? Empolgou-se Tamara. Mas vai ser muito duro sentar nas costas de uma tartaruga, Tamara.
Por que não imaginamos que nas costas da tartaruga gigante tem 2 ursões, e que a gente iria sentada no colo deles? Oh, que fofo, já estou até sentindo o pelinho macio deles. Tá bom, mas a água do rio tem de ser bem calma, porque senão vai molhar a gente, disse Tamara. Está bem, concordam as amigas, indo deitar-se. Com o tempo e a sintonia que foi existindo entre as duas, os encontros nos sonhos começaram a ser cada vez mais frequentes, de forma que, quando acordavam, quase sempre as histórias e acontecimentos que narravam eram bem parecidos. Tanto que elas realmente confiavam que ambas haviam estado juntas, participando daquele mundo de fantasias. Mas, como em todo sonho sempre existe a possibilidade de este vir a se tornar um pesadelo, quando acontecia de uma das meninas estar triste por algum motivo, ao entrarem no Vale dos Sonhos, as coisas acabavam não saindo como planejavam. Ocorria que, mesmo naquele mundo de sonhos que haviam criado, algumas vezes também existiam situações em que as cores pareciam perder o brilho, e tudo lhes fugia ao controle. Não bastasse isso, em meio àquelas estranhas situações, em determinados momentos, havia aparições de alguns seres chamados por elas de Cérferos, palavra criada pelas duas amigas combinando as características deles, pois os consideravam seres feios e ruins dos sonhos. Elas não sabiam quem eles eram, o que queriam, ou se de fato eram maus. Mas, sempre que os sonhos se transformavam em pesadelo e elas os viam, devido à aparência escura e perturbadora que possuíam, as meninas não perdiam tempo e fugiam o mais rápido que podiam, procurando se esconder para que eles não as encontrassem. Meu Deus, você viu aquilo? Perguntou Amanda. Sim, e parecia estar procurando alguém, respondeu Tamara, assustada. Ai, amiga, você acha que eles estavam atrás da gente? Não sei, Amanda, mas estas aparições têm acontecido com mais frequência. Ambas dormiam na casa de Tamara e, como de costume, haviam se dirigido durante o sonho ao mundo criado por elas. Porém, ocorria que naquele mesmo dia Amanda havia presenciado mais uma das constantes brigas, que havia algum tempo vinham ocorrendo, entre seus pais. O pai de Amanda era viciado em bebidas alcoólicas e, toda vez que chegava tarde em casa, a mãe já sabia onde ele havia estado. No fundo, ele não era uma pessoa ruim e o casal se amava, mas aquela situação vinha deixando-os muito infelizes. Por mais que o pai de Amanda soubesse o quanto a bebida o prejudicava, não conseguia largá-la. Tinha em mente que tomar uns goles depois do trabalho não fazia mal algum. Porém, toda vez que ele chegava cheirando a bebida em casa, não era só o odor que incomodava a esposa, ele chegava muito alterado, falando alto, às vezes rindo, outras vezes chorando, e a esposa sabia o quanto aquilo o estava prejudicando. Por isso, toda vez que ela tentava dialogar com o marido, dizendo o quanto aquilo lhe fazia mal e que ele deveria pensar no exemplo que dava à filha, ele se irritava. Começava a esbravejar e jogava tudo o que estivesse em seu caminho no chão, só por estar sendo advertido. Estou com medo. Será que eles são maus? Perguntou Amanda, escondendo-se atrás da amiga. Melhor a gente não ficar aqui parada para descobrir. Eu lhe disse para parar de ficar pensando na briga dos seus pais, Amanda. Sabe que sempre que eles brigam e você fica assim, é quando os Cérferos mais aparecem. Mas eu não tenho culpa, é muito triste ver meus pais brigando. E também não faço por mal. Quando vejo, já estou com a cena da briga na cabeça, justificou-se Amanda. Assim foram passando os anos seguintes, até Tamara completar seus 14 anos em 2002 e muitas mudanças físicas começarem a surgir em seu corpo. Logo a menina com corpo de criança tornou-se uma linda jovem e, com isto, alguém que a tinha apenas como amiga passou, sem perceber, a interessar-se por ela, seu amigo Felipe, agora com 15 anos. Sem que a garota soubesse, ele passou a nutrir uma pequena atração por ela, mas teve receio de lhe dizer algo e assim acabar estragando a amizade que tinham. Além do mais, sabia que a menina gostava de Nicolas Cardoso, ou Nick, como as meninas o chamavam na escola. Desde os 12 anos, quando o vira pela primeira vez, Tamara já havia sentido algo diferente por aquele garoto do colégio. 2 anos mais velho que ela e apesar de terem conversado somente uma única vez, durante o intervalo,
quando Nicholas estava à sua frente na fila da cantina e pediu-lhe que guardasse seu lugar por alguns instantes. Aquilo foi o suficiente para ela se encantar com a voz e o jeito simpático do garoto. Por isso, mesmo tendo ciúmes de Nicholas, Felipe sabia que dificilmente a amiga iria se interessar por ele, pois, tratando-o como um verdadeiro irmão, Tamara nem imaginava o que acontecia com o amigo. Felipe tinha de se segurar para não dizer a ela o que sentia e ainda por cima tinha de ver a amiga se derretendo por outro garoto. Nos momentos em que não estava mergulhada em seu mundo de sonhos, Tamara gostava de ficar observando Nicholas de longe, enquanto este jogava futebol com os amigos. Quase sempre às escondidas, a menina observava-o imaginando como enfim seria seu primeiro beijo. Mas, apesar de já ter completado 14 anos, ela seguia olhando o mundo com os olhos da imaginação, e um conto de fadas de que Tamara gostava muito era o da Bela Adormecida. Poder imaginar-se sendo despertada de seu longo sono por meio de um beijo de seu lindo príncipe encantado era, para a menina, uma verdadeira história de final feliz. Por isso, ela não via a hora de aquele momento acontecer. Ai, ai, suspirava Tamara no colégio. Já está aí mais uma vez se derretendo toda por aquele menino, alertou Felipe, aproximando-se da amiga. Ah, imagina, eu só tinha me lembrado de um doce de que gosto muito, respondeu Tamara, tentando disfarçar. Doce, sei, anda, menina, vem logo. Vamos lá encontrar sua amiga Amanda antes que o intervalo acabe. Do que Felipe menos gostava era sair para o intervalo e pegar a amiga acompanhando todos os movimentos de Nicholas enquanto este jogava a bola. Aquele menino era o único capaz de fazer Tamara se esquecer do mundo imaginário em que vivia. Típico amor juvenil, a menina o admirava tanto, que em seu caderno o nome dele estava escrito várias vezes entre coraçõezinhos. Enquanto a amiga Amanda incentivava a menina a se declarar logo para Nicholas, Felipe, pelo contrário, toda vez que a via pensando nele, tentava fazê-la se esquecer e desistir daquilo. Falava que o menino era metido e que não a merecia. Tudo por ciúmes e por não ter coragem suficiente para se declarar à amiga. Mas, apesar do grande receio de Felipe, houve uma vez em que sentiu que enfim era a hora de se declarar para Tamara. Foi em um dia em que ele e Amanda acabaram dormindo na casa de Tamara. Após fazerem uma verdadeira farra durante a noite, as meninas caíram no sono. Sabendo que a amiga vivia se imaginando sendo acordada com um beijo, e após ficar observando-a enquanto dormia, Felipe decidiu criar coragem e tentar beijá-la. Mesmo com receio de que aquilo pudesse estragar a amizade entre eles, o garoto não aguentava mais esconder o que sentia pela amiga, pois, assim como ela, ele também nunca havia tido a oportunidade de beijar alguém. O garoto nem imaginava como seria aquela sensação de ter os lábios junto aos de alguém. Então, aproximando-se bem devagar da amiga, e tomando todo o cuidado para que ela não acordasse, Felipe debruçou-se sobre a menina, que dormia tranquilamente na cama ao lado, e, com os olhos fechados, seguiu em sua direção. Em sua mente, naquele momento, nada mais importava, queria apenas sentir como seria ter a boca junto à de Tamara. Foi então que, por estar de olhos fechados, Felipe não percebeu quando seu pé ficou em cima do cabelo de Amanda, que dormia em um colchão no chão, puxando-o. Quando seu pé deu um puxão no cabelo da menina, ela acordou imediatamente dando um grito e fazendo com que Tamara levantasse assustada. Esta deu então uma bela cabeçada em Felipe, que estava de olhos fechados e com o rosto próximo do dela. Com o choque, o menino, que se equilibrava apenas no pé que estava sobre o cabelo de Amanda, assim que esta o puxou, acabou se desequilibrando e caindo sobre ela no colchão. Com a mão na testa e sem entender o que havia ocorrido, Tamara não se conteve e caiu na gargalhada ao olhar para baixo e ver Felipe e Amanda, um sobre o outro, ambos com as mãos na cabeça. Aquela foi a única vez, frustrada, em que Felipe tentou beijá-la. Depois desse dia, muitas outras foram as vezes em que os amigos acabaram dormindo ora na casa de Tamara, ora na casa de Amanda e até mesmo na casa de Felipe. Mas o menino havia decidido que nunca mais tentaria beijar a amiga sem que tivesse plena certeza de que ela também gostava dele.
Houve uma vez no colégio, durante o intervalo, que, como de costume, lá estavam Tamara e Amanda sonhando acordadas com o mundo imaginário em que passavam a maior parte do tempo. Quando mergulhavam em suas fantasias, ambas sentiam-se como se de fato participassem dos eventos que lá ocorriam, e havia dias em que acabavam se envolvendo de tal forma, que se punham também a gesticular com braços, pernas e até a falar sozinhas. Naquele dia, Tamara via-se como uma valente guerreira que, após seguir na noite mais escura para o castelo mais distante e subir na masmorra mais alta e enfim encontrar a maçã dourada, acabara tendo de enfrentar a fúria de sua amiga Amanda na pele de um dragão. E, enquanto fugia com agilidade pelo local, tendo em seu encalço o perigoso dragão que queimava tudo logo atrás dela, Tamara, de olhos fechados e sem perceber que corria pelo pátio do colégio, fez um brusco movimento com os braços e acabou acertando as costas de Bianca enquanto esta passava a seu lado. Bianca Lemos, ou apenas Bia, como era conhecida entre as amigas, diferentemente de Tamara e Amanda, que faziam parte do grupo das excluídas da classe e na aula de educação física sempre eram as últimas a serem escolhidas para alguma atividade, era aquela garota perto de quem todos queriam estar, pois era considerada a mais popular do colégio. Os meninos a idolatravam por ela ser a mais bonita, e as meninas, por ela sempre se vestir na moda e possuir os cabelos mais lindos e macios do colégio. Filha única do casal Laerte Lemos e Sofia Lemos, Bianca, por sempre possuir tudo o que desejava, acabou se tornando uma menina metida e arrogante, pois fazia questão de reclamar para seus pais, que eram considerados ricos, ser uma grande humilhação ter de estudar naquele colégio que ela considerava pobre. Seu pai, Laerte, era um conhecido diretor em um dos hospitais do bairro, um grande empresário do ramo que fazia de tudo para agradar a esposa e a filha. Já sua mãe era uma mulher que não possuía nenhum respeito por quem estivesse abaixo de sua classe social. Acostumada a mandar em todos, inclusive no próprio marido, era ela quem geralmente atendia aos caprichos da filha, tentando moldá-la à sua imagem. E o que Bia não sabia era que já fazia algum tempo que a situação de seu pai no emprego não era mais a mesma, pois o hospital enfrentava uma difícil crise financeira. Além disto, o que Bia também não sabia era que secretamente a jovem Tamara nutria uma pequena inveja por ela, uma vez que esta já havia tido um rápido relacionamento com Nicolas no passado. Porém, mesmo não estando mais junto do garoto, Bianca ainda gostava muito dele, pois fora ele que, por pressão dos amigos, acabara terminando o relacionamento com Bia, para que pudesse se dedicar mais ao time de futebol. Com a pancada que levou de Tamara nas costas, Bianca não se segurou e deu um alto grito, muito irritada. Tamara, que estava concentrada e não viu o que tinha feito, acabou voltando à realidade, sem que pudesse compreender o que havia acontecido. Furiosa, a garota seguiu em sua direção e não poupou sua raiva. Sua maluca, retardada, por que não presta atenção? Gritou, e depois prosseguiu, quem você pensa que é para ficar aí neste seu mundinho de faz de conta? Neste instante, vendo que estava havendo uma discussão, todos os que estavam no pátio do colégio, ao ouvirem aquela gritaria, começaram a se aglomerar em volta das duas. Ao perceber que atraíra a atenção de todos, Bianca decidiu se aproveitar da situação e humilhar Tamara, uma vez que já fazia tempo que via a garota entregue a seu mundo de sonhos, e aquilo a irritava profundamente. Tamara gostava tanto de ficar em seu mundo de faz de conta, que às vezes nem percebia o que se passava à sua volta. Apesar de ser um pouco tímida, a menina nem tinha ideia do que seus gestos provocavam. Muitos achavam aquilo estranho, outros apenas riam, e também havia aqueles que a invejavam por toda a sua criatividade. Feia, maluca, por isso que está sempre aí, sozinha, disse Bia, empurrando-a e fazendo-a cair no chão. Quem é o doido que vai querer ser amigo de uma menina assim, igual a você, que vive agindo como uma retardada? Completou. Na verdade, Bianca tinha consciência de que Tamara era amiga de Amanda e Felipe, que lhe faziam companhia. Mas tinha algo naquela garota que a incomodava havia muito tempo. Desde que a vira pela primeira vez, brincando, gesticulando e dando gargalhadas de olhos fechados durante o intervalo, tinha se irritado com seu jeito.
Talvez Bianca já soubesse ou tivesse previsto que Tamara sentia algo por seu Nicolas, de quem ainda tanto gostava, incomodando-se muito por terem terminado. Os xingamentos de Bianca só terminaram quando esta percebeu que, em meio às dezenas de crianças que riam do que ocorria, também estava Nicolas. Assim como a maioria dos que estavam ali, ele só se aproximara do tumulto por curiosidade. Acuada em um canto, após Bianca tê-la feito passar vergonha na frente de todos, Tamara não se segurou ao ver as crianças rirem dela e começou a chorar. Mas, para não dar a impressão de que ela era a coitadinha e que Bia era a malvada na situação, decidiu afastar-se e deixá-la, pelo menos por enquanto. Foi então que, sem saber o que havia ocorrido, chegou Felipe. Naquele dia, ele havia tido de ficar mais tempo na sala de aula para copiar a matéria da lousa e acabou não vendo o que tinha ocorrido. Ao sair e ver que no meio daquela aglomeração sua amiga chorava, espantou-se e saiu correndo para socorrê-la. Quem também tentava consolar a menina era sua amiga Amanda, que, mesmo vendo todo o abuso de Bianca, no momento da confusão não tivera coragem de ajudar a amiga. "O que houve?" perguntou Felipe, todo preocupado. "Foi aquela chata da Bia", respondeu Amanda. "Mas por quê? A Tamara fez algo para aquela menina?" quis saber o amigo. "É que, sem querer, enquanto eu e a Tamara brincávamos no Vale dos Sonhos, ela deu um tapa nas costas da Bia. Puxa vida, quantas vezes eu vou ter de dizer para vocês terem mais cuidado? Vocês ficam balançando os braços, uma hora isto ia acabar acontecendo. E estão vendo só? Por azar, acabaram acertando a menina mais chata do colégio. Eu vou agora mesmo tirar satisfação com ela." "Não, por favor", solicitou Tamara, enxugando as lágrimas. "Eu não vou deixar barato aquela menina fazer isto com você, nem pensar", disse Felipe, levantando-se para ir atrás da menina, mas logo foi detido por Tamara, que segurou seu braço. Após olhar nos olhos da amiga e perceber que ela não queria mais nenhuma confusão, o menino se controlou e então sorriu, e, após passar a mão em seu rosto para lhe enxugar as lágrimas, ajudou-a a se levantar. Sem dizer uma única palavra enquanto amparava a amiga, Felipe prometia-lhe ali que, a partir daquele momento, jamais deixaria que alguém a humilhasse ou a fizesse sofrer novamente. Capítulo 3. Nos meses após a humilhação no colégio sofrida por Tamara e já tendo se iniciado o ano de 2003 com mais um período letivo na escola, sua amizade com Felipe acabou se fortalecendo e se solidificando ainda mais. Considerando-o apenas um grande amigo, a menina nem imaginava o esforço que ele fazia para não se declarar para ela. É difícil conviver durante tanto tempo com alguém por quem se tem um verdadeiro carinho de irmão e acabar descobrindo que na realidade aquela sensação de frio na barriga de quando estão juntos é muito mais que somente amizade. Felipe, assim como Tamara, também nunca tivera a oportunidade de beijar alguém, e isso acabava sendo um grande motivo de gozação entre os amigos, pois a maioria dos garotos de sua idade, se não todos, já havia pelo menos dado seu primeiro beijo. Os amigos de Felipe eram 5, Luciano Bernardes, Tiago Gomes, os quais, assim como ele, também tinham 15 anos, Ricardo Giordani, de 14, Juliano Guimarães, de 16, e o mais velho do grupo, Rogério Dutra, de 17 anos. De todos os seus amigos, o que mais implicava com ele por nunca ter beijado ninguém era Rogério. Apesar de jamais terem brigado, houve muitas vezes em que Felipe, descontente com as provocações do amigo, quase perdera a cabeça. "Até o Ricardo, que é mais novo do que você, já beijou 2 garotas, e você até agora nada", disse Rogério, provocando Felipe. "Ai, deixa ele, Rogério. Lá vem você novamente com esse assunto", reclamou Luciano. "O que foi? Agora deu para ficar protegendo ele? Você, se não fosse aquela cega da Renata que usa óculos tê-lo beijado, também seria um, boca virgem", retrucou Rogério. "Isso é verdade", concordou Tiago, rindo. "Eu acho que no fundo o Felipe não gosta de garotas", provocou Juliano. "Vocês são uns palhaços. Se ele gosta ou não gosta, o que vocês têm a ver com isso?" Irritou-se Luciano. "Ah, qual é, Luciano? Eu também estou começando a achar que tem algo aí.
Todo mundo sabe que a Jéssica gosta dele, e mesmo assim ele fica fugindo dela, brincou Ricardo. Lógico que foge, o cara não gosta de menina. Deveria assumir de uma vez que o seu negócio são os garotos. Seu fresco, completou Rogério. Apesar das provocações, Felipe preferia permanecer em silêncio. Muitas foram as vezes em que ele tentou se justificar, mas dificilmente os amigos lhe davam ouvidos. O único que se irritava quando começavam as gozações era Luciano, o restante adorava ver Rogério provocando Felipe. Na verdade, Felipe nunca tivera coragem de lhes contar que na realidade ele gostava era de Tamara, por receio de gozações. Ela era a garota estranha do colégio, e dizer que estava interessado nela seria motivo para sofrer ainda mais provocações. Por isso, quando os amigos queriam apresentar-lhe uma garota, ele sempre dava a desculpa de que ela não era bonita. Mas todos sabiam o quanto sua colega de sala, Jéssica Teixeira, gostava dele. E, para a maioria, ela era uma das garotas mais bonitas da sala. Houve até uma vez na sala de aula em que a professora pediu que formassem duplas para realizar um trabalho, e como Luciano, com quem geralmente Felipe fazia dupla, havia faltado, ele acabou sendo obrigado a se juntar a Jéssica. Durante quase o tempo todo em que estiveram juntos fazendo o trabalho naquele dia, a garota não fez outra coisa senão se insinuar para Felipe, que tentava a todo custo afastar-se. Ficou até uma situação engraçada, pois quem olhava para os dois com as carteiras uma ao lado da outra via que Jéssica estava tão perto, quase sentada na própria cadeira do colega, enquanto ele tentava se afastar, quase caindo no chão. A garota sabia que era bonita e o quanto os outros meninos da sala se interessavam por ela, e por isso não compreendia por que Felipe a evitava. Ela já havia pedido às amigas que dissessem ao garoto que estava interessada nele, além de ter-lhe enviado inúmeros bilhetinhos, mas nada de ele lhe dar atenção. Porém, quanto mais o garoto se esquivava, mais interessada ela ficava nele. Para Felipe nada daquilo parecia importar, pois, mesmo Jéssica sendo uma menina bonita, desde que ele descobrira o que realmente sentia pela amiga Tamara, não conseguia pensar em outra garota que não fosse ela. Houve uma vez, durante o intervalo de aula, em que Jéssica, aproveitando-se do momento em que Felipe ficara por um instante separado dos amigos, decidiu aproximar-se. Sentado em um dos bancos no pátio do colégio, Felipe, olhando para o lado esquerdo, não percebeu quando a garota veio e se sentou a seu lado direito. Ao sentir que alguém se sentara e logo segurara sua mão, ele virou-se e foi então surpreendido ao perceber que se tratava de ninguém menos que Jéssica. O que ela não sabia era que, enquanto ele olhava para o lado esquerdo, acompanhava cuidadosamente os movimentos de sua grande paixão, Tamara. Após ter se afastado da amiga por pressão dos amigos, Felipe aproveitava os intervalos de aula para observá-la. Assim, quando Jéssica veio e sentou-se, ele logo quis se levantar, com receio de que Tamara pudesse vê-lo sentado junto de outra garota. Mas, segurando firme em sua mão, a menina logo impediu que ele se levantasse. O que foi? Aonde vai? Perguntou Jéssica. AHN. Eu tenho de voltar para a sala, já vai tocar o sinal, respondeu Felipe, tentando encontrar uma desculpa. Calma, ainda faltam 10 minutos, disse ela, tocando seu ombro. Não sei se você sabe, mas eu acho tão bonito os seus cabelos, falou, afagando-os. Sem graça e incomodado, o garoto percebeu ficar corado e nada conseguiu responder, para seu desespero. Não apenas os seus cabelos, mas eu também acho que sua boca é muito bonita. E acho que ela deve ser bem macia, sussurrou Jéssica, seguindo para beijá-lo. Neste instante, percebendo as intenções da garota, e com ela segurando firme seu braço com uma das mãos, e com a outra em sua nuca, o coração de Felipe começou a acelerar. Por um breve instante, ele pensou até em gritar, mas lembrou que estava no colégio e aquilo iria piorar ainda mais as gozações dos amigos. Então, desesperado, a única ação que o garoto conseguiu ter antes que a boca dela encontrasse a sua foi abaixar rapidamente a cabeça. Porém, para seu azar, sua testa acabou acertando a menina bem no nariz. Ai! Gritou Jéssica com a pancada.
Para complicar ainda mais a situação de Felipe, a batida acabou provocando um leve sangramento no nariz da menina. Logo, todos os que estavam ao redor olharam para saber o que estava acontecendo. Nisso, viram Felipe com a mão na testa e Jéssica com a mão no nariz sanguinolento. Sem entender por que o garoto havia lhe dado uma cabeçada, Jéssica começou a chorar, agravando mais a situação. Quando as amigas da garota viram que a menina estava sangrando, quiseram rapidamente tomar satisfações com o garoto. Ele tentou se explicar, mas a aglomeração de pessoas ao redor foi tanta, que as palavras não saíam de sua boca. E ele acabou sendo acusado por elas de bater em garotas. A situação somente não ficou pior porque um professor que estava por perto viu a confusão e afastou as meninas de perto dele. Com todas pedindo uma punição para Felipe, ele acabou sendo levado para a diretoria, enquanto via que, observando de longe, estava sua amiga Tamara, procurando compreender o que havia acontecido. A caminho da diretoria, Felipe pensou que seria expulso, pois Jéssica era ninguém menos que a filha do próprio diretor do colégio. Já na diretoria, após o professor ter explicado ao diretor, o senhor Rui Teixeira, o que havia acontecido, este imediatamente exigiu explicações de Felipe, antes de solicitar a presença de seus pais. O colégio onde estudavam era muito rígido com relação a quaisquer tipos de violência ou brigas entre os alunos. Sendo o diretor conhecido por ser uma pessoa bastante enérgica, ninguém gostava de ser levado a ele, com medo de represálias. Porém, o senhor Rui sempre se colocava imparcial, independentemente de ser algo relacionado à própria filha. Nunca fazia julgamentos apenas por boatos, sempre gostava de ouvir dos próprios alunos sua versão da história. Por isso, enquanto Jéssica era encaminhada para a enfermaria a fim de conter o sangramento, ele iria ouvir primeiro a versão de Felipe. E então, meu rapaz, não gostaria de me esclarecer o que foi que realmente aconteceu? Solicitou o diretor. Suando frio e com o diretor encarando-o e aguardando por alguma explicação sobre a acusação de bater em garotas, Felipe não conseguiu dizer uma única palavra. Estava muito nervoso e não sabia como explicar ao diretor, e pai de Jéssica, que sua filhinha havia acabado de tentar beijá-lo. O que o diretor não sabia era que sua querida filha não era a santinha que ele imaginava. Com corpo de moça e sabendo o quanto suas curvas influenciavam o imaginário dos garotos, Jéssica adorava fazer provocações. Tudo para se sentir poderosa e desejada. Uma vez até surgiram boatos no colégio de que um ex-aluno fora expulso porque havia tão somente magoado a filha do diretor, pois depois de uma pequena discussão entre o aluno e Jéssica o rapaz nunca mais aparecera no colégio, aumentando ainda mais os boatos. Vamos lá, estou esperando sua explicação, persistiu o diretor. Ainda calado e encolhido na cadeira, Felipe já começava a pensar em sua expulsão, pois, por mais que tentasse explicar o que de fato havia ocorrido, tinha certeza de que o senhor Rui não entenderia. Como dizer ao diretor que havia tempo sua filha vinha flertando com ele e que ela havia acabado de tentar beijá-lo? Rapaz, não me faça perder a cabeça, estou tentando ser legal com você. É melhor me dizer algo, senão irei considerar como sendo verdadeira a acusação que estão fazendo, advertiu. Então, vendo que sua situação já estava ruim mesmo, Felipe decidiu contar de uma vez por todas a verdade, não importando se o diretor acreditaria nele ou não. Bem, senhor, iniciou ele, nervoso. Mas, antes que ele prosseguisse, logo foi interrompido. Pai! Disse Jéssica, entrando rapidamente na sala com um curativo no nariz. Agora não, minha filha, vou falar com você assim que ouvir a versão deste rapazinho sobre o que foi que aconteceu. Mas por quê, papai? Eu posso muito bem esclarecer que tudo não passou de um simples acidente. Acontece que, enquanto eu caminhava pelo pátio, deixei meu caderno cair, e o Felipe quis ser gentil. Ele se abaixou para pegá-lo e, quando se levantou, eu, distraída e querendo ajudá-lo, não percebi. Daí, sem querer, ele acabou acertando o meu nariz. Ele não teve nenhuma culpa, papai. Só estava sendo gentil comigo e não viu que eu havia me abaixado, explicou Jéssica. Foi realmente isto que aconteceu? Perguntou o diretor a Felipe.
Sem compreender o porquê de a garota ter inventado aquela história, e percebendo em seus olhos que ela queria que ele confirmasse aquela mentira, Felipe, sem perda de tempo, logo acenou com a cabeça, confirmando. Sim, senhor, eu me abaixei para pegar o caderno e, quando levantei, não vi sua filha. Gaguejou Felipe, com a mão na barba e encarando-o, parecendo querer ver nos olhos do garoto se o que diziam era verdade. O diretor fitou-o por alguns segundos em silêncio, tendo Jéssica ao fundo, torcendo para que o pai acreditasse no que havia dito. Então, para a alegria deles, ele logo decidiu aceitar aquela versão. Está bem, tenham mais cuidado da próxima vez. Principalmente você, rapaz, já pode voltar para sua sala de aula. Aliviado, Felipe, sem dizer nada, levantou-se e saiu, vendo Jéssica observá-lo com um olhar indiscreto. Mas o que o rapaz não sabia era que, no fundo, Jéssica não costumava fazer algo sem um motivo. Antes de ele se dar conta, a garota iria cobrá-lo por tê-lo livrado de um castigo. No dia seguinte, final de semana, preocupada com o que ocorrera com o amigo no colégio, Tamara foi procurar Felipe. Olá, senhora Joana, o Felipe está? Questionou ela a mãe do garoto. Está sim, só não sei se hoje ele vai querer sair. Ficou trancado no quarto praticamente o dia inteiro. Mas entre, irei avisá-lo de que você chegou. Enquanto Tamara esperava na sala, a mãe de Felipe foi até o quarto do rapaz avisar que sua amiga havia chegado. Após bater a porta, ela entrou e encontrou o filho deitado na cama, olhando para o teto. O que foi, meu querido? Você ficou aqui o dia todo. Sua amiga Tamara acabou de chegar e está esperando você lá na sala. Ao ver que o filho continuava calado e com uma fisionomia de tristeza, ela sentou-se ao seu lado na cama, procurando conversar. Por que está aí tão triste, Fê? Aconteceu algo que você não quer me contar? Não foi nada, mãe, respondeu ele, virando-se de lado. Como, não foi nada? Pensa que eu não o conheço. Foi algo que aconteceu no colégio? Você está com esta cara desde que voltou ontem. Brigou com algum amigo seu? Eu estou bem, mãe. Não briguei com ninguém, só quero ficar sozinho. Tudo bem, é você quem sabe. Quer que eu avise a sua amiga que hoje você não está se sentindo bem e quer ficar sozinho? Sim, por favor, diga a Tamara que hoje eu quero ficar só, solicitou Felipe. Após deixar o quarto, a senhora Joana Almeida avisou Tamara de que o filho não estava bem e queria ficar só. Procurando ser gentil, a garota perguntou se não podia pelo menos dar um oi ao amigo. Porém, a pedido do filho, que queria ficar só, a mãe de Felipe disse a ela que era melhor não e pediu que retornasse outra hora. Sem compreender a razão, mas respeitando a decisão do amigo, Tamara se despediu e foi embora. Acontece que Felipe sentia-se mal com tudo o que havia ocorrido e estava com vergonha de encarar a amiga. Ele não sabia se ela também achava que ele havia batido em Jéssica, ou se tinha visto quando a garota tentara beijá-lo. De qualquer maneira, pensava que ela iria querer alguma explicação, e ele acabaria tendo de mentir, como fizera na diretoria. Por isso, desejava apenas esquecer aquilo e apagar o que havia acontecido. Capítulo 4. Após algumas semanas, tudo parecia enfim ter voltado ao normal. As pessoas, principalmente as amigas de Jéssica, já não mais ficavam encarando o rapaz ou sussurrando quando ele passava. Contudo havia alguém que ainda se lembrava, e muito, do que tinha acontecido. Era a própria Jéssica, que, mesmo depois do susto que levara com o risco de o pai dela descobrir que tinha tentado beijar o rapaz quase à força, ainda continuava a encará-lo. Toda vez que Felipe passava por ela, observava-o e fazia questão de que ele soubesse que ela o fazia. Mas Felipe tentava não ligar. Entendia que, depois do que ocorrera, dificilmente a garota iria tentar fazer algo parecido de novo. Ele seguia como sempre, evitando falar com Tamara no colégio para que os amigos não pegassem no seu pé, mas sempre observando-a de longe. E, mesmo tentando ser discreto para que ninguém percebesse que ele fazia isso, quem acabou vendo a fixação de Felipe por Tamara foi justamente Jéssica.
Já fazia alguns dias que a garota havia visto que, toda vez que Felipe estava no pátio, ele sempre parecia ficar olhando para algum lugar. Ela, como sentia atração por ele e gostava também de observá-lo, logo percebeu que ele sempre mantinha os olhos distantes de onde ela estava, e não precisou muito para perceber que era para Tamara que ele tanto olhava. Foi então que a garota entendeu o porquê de o rapaz não querer nada com ela. Ele secretamente nutria uma paixão pela menina que vivia no mundo dos sonhos. Então é por isso. Quer dizer que no fundo você gosta desta garota. Sussurrou Jéssica, observando-o de longe. Não demorou para a garota ter uma ideia. Nos dias seguintes, Jéssica começou a se aproximar de Tamara durante os intervalos. Queria conhecer um pouco mais daquela garota e tentar entender o que ela tinha para Felipe se interessar tanto por ela. Como Tamara era uma garota muito simples, logo deixou que Jéssica se aproximasse. Apesar de ela e a amiga Amanda gostarem de ficar no intervalo entretidas com o mundo de sonhos que haviam criado, não viu problemas em alguns dias conversar com a nova amiga. Afinal, Jéssica havia se apresentado a ela como uma garota muito gentil e educada. Quem não gostou nem um pouco de ter a amiga dividida com outra garota foi Amanda, que não demorou para começar a perceber que, no fundo, existia algo por trás de toda aquela gentileza e do aparente interesse de Jéssica pela amiga. Outra pessoa que também ficou muito preocupada e desconfiada foi Felipe. Ele não entendia o porquê de Jéssica ter começado a conversar com Tamara durante os intervalos. Sabia que aquilo era um mau sinal e que, como já o tinham alertado, Jéssica não costumava fazer algo sem ter um motivo por trás. Quando enfim chegou o final de semana, Felipe foi à casa de Tamara para conversar, pois fazia alguns finais de semanas que ele e a amiga não se viam. Boa tarde, Fabrício. Sua irmã está em casa? Oi, Felipe. Então, minha irmã não está. Parece que foi até a casa da amiga. Ah, da Amanda, não é? Indagou Felipe. Não, ela disse que era de uma tal de Jéssica. Ela passou aqui logo cedo e saíram. Agora sim a coisa ficou séria, pensou Felipe. Depois de agradecer a Fabrício, o garoto retornou pensativo para sua casa. Ainda não acredito que a Jéssica está mesmo interessada em ter uma amizade com a Tamara. Isso só pode ser brincadeira. No caminho, Felipe acabou encontrando Amanda sentada à porta de casa e decidiu parar para conversar com a garota. Oi, Amanda, tudo bem? Olá, Fê. Mais ou menos, respondeu a garota, cabisbaixa. Mas por quê? O que houve? Disse ele, já entrevendo a resposta. É a Tamara, sabe? Depois que ela conheceu aquela tal de Jéssica, parece que tenho de ficar implorando por sua atenção. Sei que ela não faz por mal, mas, como sou a única garota do colégio com quem ela conversava, acho que ela deve estar encantada por outra garota ter se aproximado dela. E por acaso você chegou a conversar com as duas ou a ouvir a conversa delas? Quis saber Felipe, preocupado. Não, sinto que, toda vez que estou junto, essa Jéssica acaba dando um jeito de fazer a Tamara se afastar de mim. Então acabam conversando a sós, explicou a garota, e prosseguiu, estou começando a ficar preocupada, viu? Eu não gosto de julgar as pessoas, mas, não sei porquê, sinto que tem algo de estranho nessa Jéssica. Parece que está querendo algo, mas ainda não consegui compreender o que é exatamente, comentou Amanda. Acha mesmo que essa Jéssica não está sendo sincera? Perguntou Felipe. Eu acho que ela não está, não. O problema é que a Tamara é muito inocente e, conhecendo-a bem, sei que está apenas querendo ser gentil com essa garota. Só espero que eu esteja enganada e essa Jéssica não a faça sofrer, completou Amanda. No dia seguinte, no colégio, Amanda encontrou sua amiga Tamara na sala de aula e decidiu perguntar-lhe por que ela tinha sumido no final de semana. Ei, Tamara, sussurrou Amanda. Ah, oi, Amanda. Nem tinha notado que você já havia chegado, desculpou-se. As amigas estudavam na mesma classe desde que Amanda se mudara para o colégio aos 12 anos, e Amanda sempre se sentava atrás de Tamara. Onde você esteve no final de semana? Eu fui até sua casa 2 vezes e sua mãe disse que você não estava, questionou Amanda, procurando ver se ela diria que estava com Jéssica.
Pois é, me desculpe. É que a Jéssica passou lá em casa logo cedo e me convidou para ir com ela até o lago, respondeu, sorridente. Não muito distante de onde as meninas moravam, havia um local muito bonito, com várias árvores, flores coloridas e um pequeno lago. Geralmente, Tamara não gostava de ir até lá porque era um local bem conhecido como ponto de encontro dos jovens da região. Como a garota nunca fora de ter amizades e preferia ficar no seu canto, ela sempre evitava o lugar. O quê? Você foi ao lago? Espantou-se Amanda. Mas você nunca gostou daquele lugar, sempre dizia ser muito cheio de gente. Pois é, na realidade, eu confesso que estava enganada. Aquele é um lugar muito bonito, e até gostei bastante de ter ido, explicou Tamara. Neste instante, Amanda se calou e ficou pensativa. Lembrava-se de que houvera no passado algumas tentativas suas de levar a amiga ao local, mas ela sempre se negava. Não demorou a perceber que a mudança de Tamara tinha a ver com aquela garota, Jéssica. Não que sentisse ciúmes pelo fato de a amiga fazer novas amizades, mas sabia que, por Tamara ser alguém que sempre ficara sozinha e sem amigos, aquela estranha amizade no fundo mexia com ela. Uma menina que sempre era evitada e considerada estranha pela maioria de repente tinha uma das garotas mais bonitas da classe aparentemente interessada em ser sua amiga. Para Amanda, aquilo parecia muito estranho. Quando chegou o intervalo, como de costume, Amanda esperou a amiga ao lado do ipê roxo, onde sempre se encontravam no pátio, para mergulharem no Vale dos Sonhos. Porém, após alguns minutos, estranhamente Tamara não havia ainda aparecido. Que estranho, pensou ela. Será que aconteceu algo com Tamara? Mas ela estava na sala e não me disse nada em relação a não poder vir. Ainda com esperanças de a amiga ir encontrá-la, Amanda decidiu sentar e aguardar, pois sabia o quanto a amiga gostava daquele momento e esperava ansiosa por aquela oportunidade de realizarem suas fantasias no mundo imaginário que haviam criado. Mas naquele dia foi diferente. Os minutos passaram, o intervalo terminou e, para a surpresa de Amanda, a amiga de fato não apareceu. Quando voltou à sala de aula, teve outra grande surpresa. Tamara havia permanecido todo o intervalo conversando com Jéssica, que havia ido à sala de aula delas para falar com Tamara. As duas seguiam sorrindo e cochichando uma ao ouvido da outra, como se ambas fossem amigas de longa data. Assim que as viu, Amanda logo se entristeceu com a cena, pois desde que haviam criado o Vale dos Sonhos Tamara sempre fora a primeira a correr para o pátio a fim de poderem entrar naquele mundo fantástico. Não via o momento de esquecer aquela vida onde ninguém conversava com ela e todos a isolavam, para poder entrar naquele local onde podia tornar-se aquilo que quisesse. Quando a professora entrou na sala e ordenou que todos retornassem aos seus lugares, Tamara, que estava no fundo, voltou ao seu lugar à frente de Amanda. O que houve? Eu fiquei esperando você, questionou Amanda. Desculpe. Quando deu o intervalo, eu estava saindo da sala, mas a Jéssica veio aqui e me chamou. Daí acabei perdendo a noção do tempo. Perdoe-me, amiga, não fiz por mal, explicou Tamara. Como Amanda gostava muito da amiga e não se sentia à vontade em ficar cobrando-a, decidiu aceitar as desculpas, imaginando que aquilo não se repetiria sem que ela ao menos a avisasse. Contudo, para sua surpresa, e principalmente tristeza, a amiga repetiu aquilo no dia seguinte, no próximo e no outro também. Permaneceu praticamente todos os dias, durante o intervalo, sentada no fundo da sala, conversando com a nova amiga Jéssica. Quem também ficou bastante surpreso por não ver Tamara nos intervalos foi Felipe. Percebeu que todos os dias Amanda havia ficado sozinha embaixo do ipê. Achou estranho e imaginou que a amiga havia passado a semana em casa por talvez estar doente. Na sexta-feira, quando ele viu novamente Amanda sozinha, decidiu ir até a garota e perguntar se havia acontecido algo com a amiga. Oi, Amanda, por que você está sozinha? A Tamara está doente? Praticamente não a vi nenhum dia desta semana durante os intervalos, estranhou. Não, até onde eu sei, ela não está doente, respondeu Amanda, emburrada. Ué, mas onde ela está, então? Quis saber ele. Ela está lá na sala. Ficou lá a semana toda. Puxa, mas por quê?
Está de castigo, por acaso? Imaginou Felipe. Não, ela está lá porque quer. Agora não sabe fazer outra coisa senão ficar de conversinha com aquela tal de Jéssica. De novo essa garota, pensou ele, e perguntou, mas ela nunca deixa de vir aqui ficar com você. Como é mesmo o nome daquele lugar de sonhos que criaram? Vale dos Sonhos, respondeu Amanda, cabisbaixa. Mas o que será que essa Jéssica está tramando, pensou ele, e ainda indagou. Nossa, nem está parecendo a Tamara que conhecemos. Por acaso você tem conversado com ela para saber por que tem agido assim? Ah, ela diz que não faz por mal e que, quando se dá conta, a hora já passou. Mas isso pode acontecer 1 ou 2 dias, não todos os dias, como tem acontecido, reclamou Amanda. É verdade, tem alguma coisa aí. Nós dois sabemos muito bem que a Tamara nunca foi de ficar conversando muito com quem ela não conhece. Com certeza tem algo de muito estranho aí e precisamos descobrir o que é, concluiu Felipe. Quando chegou o final de semana, preocupado que Jéssica pudesse estar tramando algo, Felipe foi bem cedo à casa de Tamara. Porém, para sua surpresa, mais uma vez a amiga já havia saído com Jéssica. Elas haviam se dirigido novamente ao lago. Ele então decidiu ir até o local para vigiá-las e tentar descobrir sobre o que tanto conversavam. Ao chegar ao local, não demorou para que ele avistasse sua amiga Tamara sentada ao lado de Jéssica, quase às margens do lago. Tomando bastante cuidado para não ser visto, Felipe procurou aproximar-se o máximo que pôde para ouvir a conversa. Atrás de uma árvore, a poucos metros das garotas, passou a ouvi-las. Puxa, Jéssica, está sendo tão divertido vir até aqui com você, comentou Tamara. É verdade, amiga. Não sei por que não vinhamos juntas. Para ser sincera, eu já havia pensado em convidá-la para vir quando não nos falávamos, mas, por você sempre ficar, na sua, e com aquela sua amiga, preferi não me intrometer, explicou Jéssica. Ah, você deveria ter arriscado. Para ser bem sincera, eu nunca fui muito de sair ou ter muitas amizades. As pessoas não compreendem quando digo que gosto de me imaginar em um mundo de sonhos. A Amanda é a única que me compreende, lamentou Tamara. Se você quer saber, eu não ligo, sabe? Por mim cada um pode fazer aquilo que sente vontade. Não é mesmo muito comum ver alguém assim, agindo como vocês quando estão nesse mundo de fantasias, correndo e gesticulando de olhos fechados, lembrou Jéssica. Sim, eu sei, mas eu gosto de ser assim. Se as pessoas pudessem entender como é fantástico não ficar sempre se prendendo a este mundo tão materialista, acho que todos seriam muito mais felizes. Não que eu não goste de estar junto das pessoas que amo, conversando ou desfrutando de sua companhia, ou queira fugir das responsabilidades, é que tudo seria tão mais fácil se às vezes pudéssemos esquecer por alguns instantes os problemas e as dificuldades que criamos e simplesmente libertar a imaginação, como fazem as crianças. Sabe, poder voar como os pássaros por entre as nuvens em um belo entardecer, ou mergulhar como os peixes na imensidão azul dos oceanos, ou apenas flutuar por entre as estrelas, admirando cada uma das constelações. O mundo seria tão mais colorido e divertido. Nós não percebemos, continuou Tamara. Mas somos nós mesmos que criamos os problemas à medida que vamos amadurecendo, transformando muitas vezes algo que é tão simples em uma verdadeira dificuldade. Esquecemos o quanto a vida se assemelha a uma folha em branco, quando somos nós mesmos que decidimos as curvas e os tons de cores que a cada dia traçamos. Às vezes, para podermos encontrar a força necessária para enfrentar e superar os obstáculos que criamos, necessitamos apenas voltar os olhos para dentro de nós mesmos e procurar enxergar a vida unicamente como uma criança a vê, com os olhos da pureza e da simplicidade. Quer saber? É um pensamento muito legal o seu, Tamara. Ver a vida com os olhos de uma criança. Acho que só a Amanda para me entender mesmo, sorriu Tamara. Só não entendo o porquê de você preferir evitar conversar com ela. Ela é uma garota tão legal, você deveria dar-lhe uma chance. Eu já lhe expliquei, o pai dessa sua amiga teve, uns tempos atrás, problemas com meu pai. E, como lá em casa ele sempre falou desse moço, eu prefiro evitar.
Para ser sincera, se eu fosse você, começaria a prestar mais atenção a essa família. Puxa, mas por quê? Espantou-se Tamara. Ah, se eles tiveram problemas com a minha família, não duvido nada de que também podem ter com a sua. Como sou sua amiga, só estou avisando, advertiu Jéssica. Ouvindo tudo o que elas conversavam, Felipe começou a ficar preocupado. Ele sabia muito bem o quanto os pais de Amanda eram pessoas simples e humildes, e que o pai dela tinha problemas com bebida. Se havia acontecido algo entre eles e a família de Jéssica, deveria ter sido pela falta de simplicidade do pai da própria garota, o diretor Rui. Mas enfim, amiga, tem outra coisa que eu queria lhe falar, sabe? Continuou Jéssica. Outro dia eu vi que você estava olhando para um garoto lá do colégio. Acho que é Felipe o nome dele. Conheço há alguns anos, mas ultimamente a gente não tem conversado muito, infelizmente, lamentou Tamara. Pois é, mas você tem feito muito bem mesmo em não ficar muito perto dele lá no colégio, viu? Comentou Jéssica. Nossa, mas por quê? O Felipe é um menino tão bom. Bem, eu não queria falar nada, sabe? Mas é que tem uma garota no colégio que está interessada nele. E parece que eles estão se envolvendo. Só sei que ela é uma pessoa muito ciumenta e não seria legal ela ver você junto com ele ou olhando para ele, explicou Jéssica. Puxa, mas o Felipe é meu amigo e eu gosto dele. Por que ele não me contou nada a respeito dela? Mas quem é essa garota que está interessada nele? Quis saber Tamara. Bem, Jéssica tentou pensar rapidamente em um nome. Acho que você não a conhece, sabe? Respondeu. Mas, tentou falar Tamara, porém foi logo interrompida pela garota. O melhor mesmo é você evitar ficar perto desse garoto, sabe? Mesmo que vocês sejam amigos. Vai que a menina que está se envolvendo com ele pense mal dessa sua amizade, daí acaba sobrando para você. Nunca se sabe, é melhor evitar. Ouvindo tudo, Felipe ficou boquiaberto e não conseguia acreditar no que tinha escutado, pois compreendeu que na realidade Jéssica havia se aproximado de Tamara somente para fazer com que a garota evitasse ter amizade com ele e Amanda. Bem que eu tinha imaginado haver algo de muito estranho por trás dessa amizade. Preciso urgentemente contar isto para a Amanda, sussurrou Felipe, deixando o local com rapidez. Capítulo 5. Após ouvir toda a conversa entre Tamara e Jéssica, Felipe correu para a casa de Amanda para lhe contar o que havia descoberto. Mas, ao chegar ao local, acabou vendo a garota saindo de carro com a mãe. Droga, disse ele, ofegante. Puxa vida, isto é hora de você sair, Amanda. O que eu faço agora? Indagou-se. Sem alternativa e consciente de que não poderia ficar ali esperando a garota voltar para lhe contar o que descobrira, ele decidiu ir para casa. Tentaria conversar com ela no dia seguinte, após a missa. Criado na religião católica, assim como Tamara e Amanda, Felipe acompanhava, desde pequeno, sua mãe aos cultos de domingo, pois aquele era um momento na semana muito importante e que lhes trazia paz e harmonia, principalmente desde que seu pai deixara de estar com eles. Sem conseguir dormir praticamente a noite inteira depois de tudo o que descobrira, na manhã do dia seguinte, Felipe surgiu na cozinha com olheiras, sendo logo indagado por sua mãe: Nossa, mas que cara é esta? Sonolento, Felipe deu alguns tapinhas no rosto e inventou, ainda bocejando: